Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a palavra do Senhor, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia, viu? Obrigado por suas orações, obrigado por sua interação com o nosso canal, quando você deixa o seu gostei, o seu não gostei, quando você escreve aqui, isso é importante, eu leio todas as mensagens escritas no chat. Olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família. Vai lá, toma um tempinho, vai lá no YouTube, se inscreva no canal para fortalecer o nosso canal. Quanto mais gente inscrita, quanto mais interação há nele, o próprio YouTube se encarrega de promover esse canal para outras pessoas assistirem, tá vendo? A importância? É por isso que nós pedimos sempre que você nos ajude se inscrevendo no canal. Vamos juntos. O pecado de Moisés, parte 1. Querido amigo, querida amiga, nós notamos a graça, a misericórdia e a bondade de Deus em fazer pelo povo aquilo que o povo não merecia. Deus tirou aquele povo lá do Egito, eles estavam escravizados, eles não tinham condições de se libertar daquela escravidão terrível. Deus foi lá através de milagres maravilhosos, através de sua mão poderosa, os tirou de lá e fez milagres incontáveis, o Mar Vermelho. Deus proveu alimento mesmo no deserto. No deserto não tem como você plantar nada porque nada vai nascer. É uma terra desolada, seca. Não tem como, mas mesmo assim o Senhor Deus proveu tudo o que eles precisavam para a sua sobrevivência. E isso é graça, né? Eles não mereciam, porque eram rebeldes, falavam contra Deus, falavam contra Moisés. E mesmo assim Deus os perdoava, Deus os sustentava em meio àquela situação. Bom, em um episódio específico, faltou água perante o povo. Meu amigo, ficar com sede é terrível, né? Mas aquele povo havia condições suficientes para acreditar que Deus os haveria de prover a solução desse problema, porque eles viram Deus fazendo coisas muito mais maravilhosas por eles do que simplesmente fazer brotar do chão ou da rocha água. Bom, deixa eu ler para você. Números 20, o versículo 1 diz assim, ó: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? Olha que coisa terrível, você não acha? Que povo obstinado, que coração duro. Como eles poderiam dizer isso? Nós preferimos morrer. Ou preferimos estar no deserto, lá no Egito. Como que eles poderiam falar isso, sendo que Deus havia feito coisas extraordinárias ante aos seus olhos e poderia facilmente resolver aquele probleminha? Aquele é um probleminha, faltava água no deserto. Deus poderia prover a situação e eles mesmo assim, infelizmente, murmuraram contra Moisés e contra o Senhor. Bom, diante disso, Moisés foi à tenda da congregação. Foi lá na porta da tenda da congregação para levar a queixa do povo para Deus. Diz a Bíblia que Deus ouviu a queixa do povo e deu uma instrução bem específica para Moisés. Veja o que está no versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, junta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirarei água da rocha e darei a beber à congregação e a seus animais. A ordem de Deus foi muito clara. Moisés, tá bom, o povo está reclamando, está sem água, então você vai fazer o seguinte: vá lá junto com Arão e fale a rocha. A rocha há de brotar água dentro dela. É impossível tirar água de rocha. Impossível. Imagina você diante de uma pedra e você falar essa pedra, daqui a pouco da fenda da pedra sair água. Isso é impossível, humanamente é impossível. Aqui que está o milagre. Ele
Moisés e Arão deveriam fazer exatamente isso, falar a rocha diante do povo. Mas o que Moisés fez? Veja o que está, verso 10, veja o que ele diz. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Perceba como que Moisés está respondendo aqui. Você percebe a ira, a frustração e a ira, a raiva, o descontentamento de Moisés nessas palavras. Porque ele diz: ouve agora, ó rebeldes. Movido por essa raiva, veja o que ele fez no versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Está aí, meu querido, o grande pecado de Moisés. Bom, veja, a ira moveu Moisés a um ato impensado, é claro, mas esse não foi o pecado, o maior pecado, apesar de que esse é realmente um pecado. Muitas vezes, por conta da ira, a gente faz coisas que não deveríamos fazer e acabamos nos arrependendo dessas coisas depois. Mas veja as palavras de Moisés quando ele disse: porventura faremos sair água desta rocha diante de vós outros? Porventura faremos sair, ele está dizendo assim, olha, será que eu tenho poder? Então eu vou mostrar que tenho. E diz a Bíblia que ele pega o seu cajado e bate na rocha. Ele dá primeiro golpe, nada acontece. E ele, com mais ira, bate de novo. Quando ele bate, o Senhor cumpre o que havia dito antes, que faria da rocha brotar água, e a água sai da rocha. E o povo olha para Moisés e diz: oh, quão poderoso é esse homem. Aí está o pecado, queridos. Moisés, o que ele fez? Ele fez o povo acreditar que o poder estava nele e não em Deus. Tomou a glória que pertencia a Deus nas suas próprias mãos. E isso movido pela raiva, pela frustração. Que coisa terrível, né? Deus foi desonrado perante o povo. Ou seja, o povo agora olhava para Moisés e não para Deus, como a fonte da sua solução. Tirando de Deus a glória, e como diz aí a Bíblia, Deus o repreende. No verso 12 diz assim: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Percebeu? Aqui está a frustração de Deus diante do ato de Moisés. Você não creu em mim, Moisés, porque você não me santificou diante dos filhos de Israel. Tomou aquilo que me pertence nas suas mãos. Queridos, que coisa terrível, né? Moisés, infelizmente, movido pela raiva, pela ira, cometeu um pecado grave diante de Deus e diante do povo. Pecado esse que o próprio Satanás cometeu quando tomou para si a glória de Deus, quando ele tentou ser semelhante ao Altíssimo, né? Ser glorificado como Deus, estar no trono de Deus, governar o universo. Moisés, na verdade Moisés ele não pensou, mas infelizmente com o seu ato ele demonstrou que realmente o poder que era de Deus, que Deus lhe emprestara, ele transmitiu a ideia de que aquele poder era dele e que nas suas mãos residia a solução do problema do povo e não nas mãos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que nos policiar, principalmente quando nós estamos com raiva, quando a ira alcança o nosso coração. Sabe aqueles 5 minutos? Por conta dessa ira, nós fazemos coisas terríveis, machucamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nunca deveríamos ser movidos pela ira. Eu estou dizendo isso para você, mas é para mim também, porque muitas vezes acontece também comigo. Como eu queria ser diferente diante de Deus, como eu queria ser diferente, como eu queria ser uma pessoa controlada diante da ira. Mas quem é que não errou? Quem é que não cometeu um pecado diante de
uma situação de estresse elevado, não é? Quem é que não falou palavras que não deveria ter falado? Quem é que não fez coisas que não deveria ter feito? Moisés foi um exemplo do que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer para você que Deus teve misericórdia de Moisés. Deus havia dito para ele, você por causa disso não entrará na terra. Mas nós vamos ver no final da história que ele herdou algo muito maior e muito melhor do que aquela terra, a terra de Canaã. Mas aquela foi uma punição pesada para Moisés. Assim como ele tirou a glória de Deus que deveria ser dada diante do povo, Deus também tiraria o privilégio dele de entrar na terra. Era uma mensagem que Deus estava dizendo para o povo, não faça como Moisés fez. Ele está sendo punido exemplarmente para que vocês não cometam o mesmo erro. Às vezes nós cometemos o grave erro de não confiar em Deus diante das frustrações e dos problemas. Falta o emprego e por conta do medo, da insegurança, agimos contra Deus. Diante dos relacionamentos, quando alguém não faz, o esposo, o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, não faz aquilo que a gente espera. E por conta disso, agimos de maneira irada, falando palavras impróprias, fazendo coisas que não devia fazer. A nossa única solução e a nossa única esperança está em confiar em Deus em tempo de paz, para que no tempo de crise você tenha condições de respirar fundo e não cometer tais coisas. Querido amigo, querida amiga, há solução sim. Há condição de você vencer se você permanecer lado a lado com Deus diariamente, para que você e eu possamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Quando essas duas características forem refletidas no nosso caráter, mansidão e humildade, haveremos no tempo de crise de nos controlar. Mas se você, por alguma razão, saiu do controle, não se esqueça, Ele é infinitamente bondoso e misericordioso para lhe perdoar esse pecado e lhe purificar do mesmo, dando-lhe força para não cometê-lo novamente. Peça a Ele e Ele vai te ajudar. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nos abençoe, Senhor, a nos controlar diante das frustrações, dos estresses, dos embates e dos conflitos da vida. Que nós possamos dar glórias ao Teu nome, exaltar o Seu nome diante do povo, diante das pessoas e nunca roubar aquilo que lhe pertence, que é a glória ao Seu nome. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada nessa história bonita da vida de Moisés e haveremos de aprender preciosas lições. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.